Olá, boa noite a todos vocês que estiverem aqui ouvindo, quem estiver no link, no ao vivo também. A gente vai fazer hoje a nossa leitura de Deuteronômio capítulo 17 e, e vamos fazer a nossa oração agora, primeiramente, para a gente poder iniciar, né? Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, obrigada por esse momento, esse início de live, que estamos sempre agradecendo a Ti, primeiramente, antes de iniciarmos qualquer coisa, sempre agradecendo, né? Obrigada porque o Senhor nos abençoe e nos protege para que a gente possa seguir os nossos caminhos de acordo com a Sua vontade, para que a gente possa servir de acordo com o nosso destino. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos dá o correto, as ferramentas corretas para que a gente lute as nossas batalhas, que o Senhor mesmo nos dá a vitória, nos garante a vitória, mesmo quando às vezes a gente acha que não é uma vitória, sempre será, porque ocorre para o bem de todo aquele que crê e ama a Ti de todo o coração, de acordo com o seu propósito. E eu agradeço por sermos, né, e termos essa certeza em Ti. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor possa me usar, Pai, que o Senhor me use da forma que o Senhor precisar nessa live de hoje, que o Senhor toque no meu coração, que o Espírito Santo me use e ponha as palavras corretas na minha boca, que o Senhor mesmo possa guiar todos nós aqui, que não seja uma pessoa guiando ninguém, mas que sejamos todos sendo guiados nesse momento, durante a sua leitura. Então, obrigada por esse momento, Pai. Pedimos toda a proteção, pedimos para que estejamos invisíveis do mal contra todos os ataques, contra todas as coisas que tantas vezes o maligno tenta contra a gente, Senhor, para que a gente se afaste de Ti, mas que nunca vai funcionar para a honra e a glória do Seu nome, Senhor. Que tudo que vem acontecer em nossa vida seja sempre para nos aproximar de Ti, seja coisas boas ou coisas não tão boas assim perante os nossos olhos, mas que sejam todas abençoadas por Ti. Eu sei que o Senhor sempre estenderá a sua mão, Pai, onde quer que a gente esteja. E é por isso que somos gratos, por isso que a gente sabe que nós não somos órfãos, nós não somos abandonados. Nós temos o Senhor, e que maravilha e privilégio poder dizer isso. Obrigada por esse dia, obrigada pelo alimento que o Senhor nos deu, obrigada pela oportunidade de termos ar para respirar, por estarmos aqui, tantas pessoas doentes, tantas pessoas precisando, Senhor, daquilo que nós temos aqui, e a gente muitas das vezes não dá valor, mas que a gente possa agradecer unidos pelo ar que a gente respira, pelo alimento. Muitas vezes a gente acha que temos as coisas porque nós a conquistamos, mas não. Sabemos que o Senhor nos deu a energia vital para que pudéssemos ter o que temos. Então, obrigada, Jesus. Obrigada por olhar por nós, por advogar por nós. Obrigada porque o Senhor é aquele que Deus olha através e tem misericórdia e piedade de nós. Que o Senhor nos perdoe sempre os nossos pecados, nos ensinando como não pecar mais. Que a gente possa ter sempre o arrependimento para que possamos ser lapidados por Ti, Senhor, porque é um privilégio ter o Senhor para nos lapidar, é um privilégio saber que o Senhor é o perfeito, é o modelo perfeito de ser humano, o modelo perfeito de como devemos ser, Senhor. E nunca seremos igual, mas estamos sempre querendo estar próximos de Ti, que assim seja, que a gente se aproxime mais de Ti e menos de nós mesmos. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Bom, vamos lá. Vamos iniciar, então, nossa live. Eu vou... Calma aí um minutinho. Eu vou iniciar capítulo 17. Assim, foi só dar um mudo ali rapidinho. E é isso, tá gravando já, né? Então, vamos lá. Capítulo 17. Hoje o capítulo vai ser um pouco curto. Então, vamos ver o que Deus tem para nós, né? Capítulo 27. 17. Nunca sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Por que é detestável para ele? Porque ele sempre espera e busca que a gente dê o nosso melhor a ele, né? E isso também tem a ver com Cristo, que foi perfeito, que é perfeito, mas na cruz foi perfeito. Também não podia ter nenhum dos seus ossos quebrados, né? Isso aqui é um modo operandi do que é o plano de redenção dele, obviamente. Então, quando ele diz isso, é para a gente ter a certeza de que quando é uma oferta a Deus, ela jamais tem que ser defeituosa ou doente ou algo do tipo, né? Ah, tá, mas Cristo não levou nossas doenças? Sim, ele levou as doenças, mas ele não estava doente, né? Então, Cristo foi o nosso sacrifício
Obviamente não foi detestável aos olhos de Deus, e obviamente ele foi o sacrifício perfeito. Então, para Deus, nunca podemos dar uma oferta, né, um sacrifício a Deus, seja a nossa oração, de forma imperfeita, né? Porque é detestável aos olhos dele, obviamente. Então, tudo que você for dar a Deus, que seja com coração, que seja perfeito, que seja o melhor que você tem sempre. Se é o melhor do seu humor, que seja o melhor do seu humor a ele para você louvar, ouvir músicas, né, de louvor, as suas orações, no melhor momento do seu dia. Nunca faça algo de mau humor para Deus, nunca faça algo, ai, nossa, não acredito, tem que fazer isso. Nunca faça assim. A sua oferta é uma oferta, né? Ela não é algo obrigatório. Então, se você estiver fazendo algo a Deus como uma oferta, você oferte de seu coração mesmo. Aqui ele está dizendo a mesma coisa, porque eles poderiam simplesmente ser irresponsáveis às leis de Deus e pegar qualquer animal que esteja quebrado, ou sujo, ou magro demais, ou um animal que não dá mais nenhum fruto, né? Não procria, ou algo do tipo, e aí fazer oração, e fazer o sacrifício para Deus, a oferta para Deus, isso não existe. Então Deus está dizendo, né, através de Moisés, não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, bois e ovelhas doentes ou defeituosos. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algum mal aos olhos de Deus, do Senhor, desculpa, do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor seu Deus e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva outros deuses ou adore o sol. Isso aqui era uma prática muito usada pelos egípcios, né? Como a gente já leu, a gente sabe, mas aqui está sendo mais explícito em relação a adorar o sol, porque não tivemos essa informação antes. Eu expliquei nós explicamos, né, essa informação antes, porque é algo que, obviamente, foi estudado por mim e tudo mais, mas naquela época, eles adoravam ao sol, né? E essa cultura, essa foi passando de pessoas para outras. Então, poderia ter entre todos aqueles povos vivendo naquelas cidades ali que Deus ia dar aos israelitas, né, que ele iria dar aos israelitas, eles poderiam ter outros tipos de deuses, outros tipos de culturas, outros tipos de crença, e Deus está sempre explicando para eles, não se misturem com esse grupo XYZ, eles vão tirar vocês de mim, eles vão fazer vocês pecarem, eles vão se afastar, fazer vocês se afastarem e tudo mais. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo, pode ser que essa pessoa sirva outros deuses ou adore o sol, a lua ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que eu proibi expressamente. Então, essa coisa de adorar ao sol, é expressamente proibido. E por quê? Porque a gente sabe que Deus tem pavor, né? Ele tem, como é que fala? É detestável a ele que a gente adore qualquer outra coisa, qualquer outra imagem, qualquer outra coisa. E ele explica isso 1 milhão de vezes, como a gente já leu. O ser humano em si, ele tem uma inclinação, como a gente já falou por aqui também, de ter algo palpável aos olhos, de ter algo para ver e orar, e clamar, e pedir. Então, olhar para o sol e adorar o sol, pela luz que o sol dá, mas não é o sol que dá a luz. Foi Deus quem criou o sol, que dá a luz para que o sol possa. Então, a gente tem que pensar na nossa vida como a nossa vida é, espiritual. Isso aqui tudo passa, isso aqui tudo, né, vai ficar tudo por aqui. Então, a nossa vida espiritual, a gente tem um olhar espiritual para entender o espiritual. Se você quer entender Deus com os olhos humanos, você nunca vai entender Deus com os olhos humanos, porque você nunca viu Deus. Você não sabe qual é a imagem de Deus. Você não sabe como Deus é, você não sabe qual é o tamanho de Deus, você não sabe nada, absolutamente nada de Deus, a não ser o que sua fé te dá baseado nas escrituras, que você também lê com o Espírito Santo, não se lê a Bíblia com o olhar humano, mas sim o olhar espiritual, para você entender que quem escreveu foi o Espírito Santo de Deus, né? Então, precisa ter essa conexão, você não consegue ler uma coisa como eu falo, de formato diferente, né? É igual programação de computador. O programação de computador funciona assim, ele só fala a mesma língua. Se você colocar um software diferente que fale uma outra língua, ele não vai entender, ele vai dizer, o que você está escrevendo? Que código é esse? O que você está falando aqui? Eu não estou entendendo. E não vai funcionar bem. A mesma coisa é aqui. Então, quando a gente entende que Deus criou o sol, não é o sol que me aquece. É Deus quem criou o sol para me aquecer. Né? Tem uma diferença de como você entende essa frase que eu estou falando aqui. Então, eu vou adorar a lua. Você não vai adorar a lua, você vai, né, adorar Deus, quem criou a lua para que você tenha luz à noite. E assim também acontece com as estrelas. E ele proibiu
expressamente. Então, não tem como ir contra isso aqui. Não existe estudo, não existe outras versões, não existe pessoas. Ah, não, está escrito dessa forma, mas ele proibiu expressamente. E a gente não troca o que Deus escreve e fala, né? Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se faz tal coisa detestável em Israel, Deus não está falando assim, ó, com os povos que vocês vão encontrar, ou, não, porque ele já sabe que eles fazem. Ele está falando com Israel especificamente, o povo que ele escolheu para que fosse reflexo do que ele é e aprendesse, como a gente falou aqui ontem ou antes de ontem. Tudo que eles tinham que fazer era somente ser lapidados por Deus. Eles não tinham outro trabalho, não tinham faculdade, não tinham viagens para fazer, não tinha filhos para levar à escola, não tinha absolutamente nada. Só observar, obedecer e seguir os passos e planos e ordens de Deus. Então, quando Deus dá uma ordem, a única coisa que eles tinham que fazer é isso: serem lapidados para serem um povo específico de Deus, especial de Deus, né? E isso é porque e é por isso que às vezes a gente lê assim, a gente fala, nossa, que rígido, nossa, que não, era a única coisa que eles tinham que fazer, não tinham que fazer mais nada, né? Então, o que Deus está dizendo aqui é, para que eles não cometam uma injustiça, Deus está dizendo, faça uma investigação. Por quê? Porque Deus, ele é justo, seja para quem crê nele e para quem não crê nele. A justiça vem de Deus, não é das circunstâncias e nem da pessoa, é ele. Isso é um caráter dele, isso é do princípio dele, isso é da personalidade dele. Então, debaixo do sol, qualquer vida, qualquer criatura que ele tenha feito, passa pela justiça dele. Então, quando ele fala faça uma investigação, ele está dizendo, não vai apontando quem é que adora os outros deuses, sol, lua, qualquer outra coisa, não. Primeiro, faça uma investigação, seja justo, seja reflexo do que eu sou, porque vocês é um povo que eu estou treinando para serem meu reflexo, né? Para serem um povo que eu escolhi. Então, para falarem em meu nome, né? E não qualquer um pode fazer isso. Então, primeiro vocês investiguem, usem do que eu sou, que é a justiça. E vocês façam uma investigação cuidadosa, não é uma investigação qualquer. Quem adora Deus aqui? Outros deuses? Quem está adorando a lua? Quem está adorando não sei o que? Aí vem 2, 3 e aponta. E a gente sabe que 2, 3 testemunhas, Deus obviamente está olhando. 2, 3 testemunhas falam uma mentira em relação a uma pessoa. E aí o povo de Israel já vai pegar e já vai crucificar, né? Crucificar, que eu digo, não de cruz mesmo, é de executar. Não pode. Então, investigação cuidadosa. Se for verdade que a pessoa, né, fez tal coisa detestável em Israel, levem um homem ou uma mulher que cometeu esse ato perverso, olha como é que Deus chama, perverso, até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Como a gente sempre fala aqui, meu Deus, tá, olha que horror, mas apedrejar, não sei o que, não. Eles tinham a outra opção também, que era só servir a Deus, e eles não fizeram. Qualquer um desses, de Israel, eles tinham total liberdade de ir embora. Ele tinha total liberdade de dizer, vou abandonar, vou e sair, né? Porque a gente já leu aqui sobre a lei que Deus falou que quem fosse embora seria expulso deles, né? Do seu povo ali. Então, eles podiam simplesmente ter ido e, obviamente, né? Deus iria ou levá-los, né? Executá-los, ou teria como é que fala? Teria uma consequência para aquilo, obviamente, né? Era só tipo, não quero mais ser israelita, vou embora. Não, não é isso, tinha uma consequência. Mas eles não eram obrigados a entender que eles estavam numa prisão, porque Deus nunca fez isso com ninguém, inclusive pelo contrário, ele tirou eles de todo a escravidão, né, de 420 anos, 400 e poucos anos no Egito, para serem livres, não para serem presos. Deus só está ensinando eles como serem filhos de Deus, povo de Deus. Então, quando ele fala perverso até as portas da cidade executem essas pessoas, ele não está executando ninguém aqui, não tem ninguém sendo executado. Ele está dando uma ordem para quem for adorar outros deuses, adorar o sol, adorar a lua, né? E aí essa aqui é a consequência. Está escrito, né? Naquela época não escrito, mas falado. Então eles sabiam que haveria uma consequência para aquele que fizer. Quem fizesse, escolheu fazer. Aí é outra coisa. Então, ao invés da gente olhar e dizer, nossa, Deus mandou apedrejar uma pessoa. Não, não. Deus mandou não fazer o que a pessoa fez. Se a pessoa fez, e a consequência tem, porque a consequência vem para absolutamente tudo e todos, né? Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Olha o que Deus está dizendo. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. E aqui ele também não está falando assim, nunca condene uma pessoa baseado em 2. Ele está falando de executar.
o que vem depois de fazer a investigação cuidadosa que ele mandou. Então, ele está falando sobre a execução especificamente, né? Sem ter 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio, porque a gente sempre fala isso aqui, Deus tira o mal pela raiz. Deus nunca dá. Vamos com o tempo, vamos ver, vou começar devagar. É mal pela raiz. Vocês veem todo o tempo aqui que a gente lê Deus executando, tirando de um todo, porque ele sabe que igual o fermento, que a gente leu ontem, falou sobre isso ontem, o fermento, de como o fermento, ele contamina toda a massa, assim é o pecado, contaminando absolutamente um por um, por um, por um, por um. E, né, muitas pessoas chamam isso de rebelião, de rebeldia, e o que a gente viu na palavra que também foi considerado. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, levem esse caso ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Que daí, assim, não tá aos olhos do homem não vai saber fazer isso, o homem vai ter que entrar em contato com ele para poder fazer isso, né? Apresentem o caso aos sacerdotes levitas e aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão, o veredicto. Por que que tem que ser os sacerdotes? Porque eles são servidores de Deus, eles servem a Deus especificamente, e Deus, através deles, né, tem todo o sacrifício, todas as ofertas, todo o trabalho feito dentro do tabernáculo por eles, ok? Executem o veredicto que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredicto, executem a sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não faça modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredicto do sacerdote, né, ou do juiz que representa o Senhor, que olha aqui, ó, isso aqui, eles não estão sendo arrogantes com o sacerdote ou juiz. Eles estão sendo arrogantes com o representante do Senhor. Então, não é contra o homem que ele está sendo arrogante, está sendo contra o Senhor. Naquele lugar, o seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância, porque sempre há exemplos para nós a gente aprender. A gente sempre fala isso aqui na vida. Você não precisa passar por algo ruim ou horrível para você saber a experiência. Se você puder ou souber com sabedoria observar as coisas ao seu redor, pessoas ao seu redor, consequências ao seu redor, de pessoas que você conhece, você aprende o que é o correto e o que não é o correto. E isso é um testemunho meu vivo, por quê? Porque quando, né, eu era modelo, e eu tinha acesso a todas as coisas do mundo que vocês possam imaginar, de drogas, bebidas e de tudo que vocês possam imaginar, a uma idade muito nova, né? Eu sempre fazia essa oração, eu sempre fazia que eu possa ver as coisas para não precisar fazer para ter a consequência que está sendo feita por ali. Então, eu já vi amigas não, colegas de trabalho, né? Muito bêbadas, sendo levadas por homem, às vezes namoradas, às vezes amigos, às vezes desconhecidos por algum lugar, e eu nunca me pus numa situação, isso foi uma vez só, quando eu tinha 13, 14, mais ou menos, né, e depois eu não sou muito de sair mesmo, já é o meu jeito de ser, mas quando eu saía, eu via o que eu não queria para mim, eu via o que eu não queria como consequência para minha vida, eu via como eu não queria ser vista pelas pessoas, eu via como eu não queria me expor, eu via como eu não queria... Então, você nem necessariamente tem que passar pelas coisas, por exemplo, que ele está falando aqui. Então, todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e não vai agir daquela forma. Então, é a mesma coisa na nossa vida. Se você tem situações, se você tem consequências, se você tem coisas que você está observando, por que passar por aquilo? Por que se expor, né, a uma situação em que você terá uma consequência com certeza? Então, você aprende com o próximo o tempo inteiro. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Isso aqui Moisés está falando, ele não vai entrar, como a gente já sabe, ele vai morrer antes, mas ele está aqui dizendo que vocês estão quase já para entrar na terra que o Senhor lhes dá, porque se Moisés subiu no monte para Deus mostrar para ele a terra, eles já estão bem próximos e Josué vai pegar o bastão agora, né?
tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, o seu Deus, escolher. Isso aqui salvaria eles anos e anos e anos luz da ira de Deus, porque eles vão escolher Saul, a gente vai chegar já já. Olha o que Moisés está falando, isso é uma coisa que passou despercebido por mim por anos, está sendo revelado para mim agora especificamente, né, que Deus mandou eles não escolherem o Deus, ou um Deus, desculpa, um rei. E Deus falou que tenham cuidado. Moisés está falando, tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, o seu Deus, escolher. E Saul não foi o Deus, não, por que tu tá falando Deus? Não foi o rei que Deus escolheu. Então, importante isso aqui, maravilhoso. Eu nunca tinha, tá vendo? Como a gente lendo, a gente aprende toda hora. Isso aqui nunca me foi revelado dessa forma. Tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, o seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei, por que não pode ser estrangeiro? Tá, Deus está sendo, como é que fala? Está tendo preconceito com as pessoas? Não, é porque as leis dos israelitas eram as leis dos israelitas, eles precisavam ser irmão para que eles falassem a mesma língua, entendessem o mesmo Deus, entendessem a mesma cultura, entendessem as mesmas ordens, né? Então tinha que ser o mesmo povo. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará o seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhe disse: jamais voltem ao Egito. Muito tempo. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também, isso aqui é o seguinte: por que que as muitas esposas afastariam o coração do rei de Deus? Primeiro, o rei, ele está sendo representante de Deus para cuidar e guiar toda uma nação. Muitas esposas são muitas responsabilidades, muitos filhos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e esse rei que tem toda uma nação, tem toda uma tarefa a cumprir em nome do Senhor, tem que estar conectado com Deus. Quanto mais distrações, e eu não estou falando de distração só em sentido, por exemplo, sexual, nada disso, distrações da vida. Muitos filhos, uns vão ficar doentes, o rei vai precisar fazer isso, o rei vai precisar fazer aquilo, uma chama para cá, outra esposa chama para lá, e a outra esposa chama para lá. Então, Deus está dizendo para eles e mostrando para nós, né? Que nós temos coisas que nos distraem. E essas coisas que nos distraem afasta nossos corações de Deus. Por quê, Thay? Por que isso acontece? Porque quando a gente está muito ocupado, a gente não para orar. Quando a gente está com muito sono, com muita coisa para fazer, com muito trabalho, com muito o que quer que seja que a gente põe às vezes como desculpa, ou qualquer outra coisa, sempre vai entrar na frente de Deus. Vai estar sempre alinhado. Aqui, você acorda aqui, aí se você não orou porque você acordou atrasado, não sei o que, não sei o que, orasse no carro até chegar ao trabalho. Mas aí, não, mas aí eu botei música para me alegrar, e aí não sei o que, não sei o que. E aí a prioridade de Deus, que é essa aqui, esse aqui é Deus, né? A prioridade que Deus está aqui, ela vai diminuindo, porque você está aqui, ó, atrasado para o trabalho, ou então para a escola, ou então para reunião, ou então você, sei lá, tá conversando com um amigo, uma amiga, ou foi para um shopping, para um cinema, e aí as coisas vão nos afastando de Deus. Isso é normal. Não deveria ser normal, mas é normal para tudo aquilo que a gente põe na frente de Deus. Então, por que que Deus fala que qualquer coisa pode ser um Deus? Dinheiro pode ser um Deus, amor ao dinheiro pode ser um Deus, preocupação pode ser um Deus, ansiedade pode ser um Deus. Por quê? Porque a gente trata aquilo ali como prioridade. Nosso sofrimento primeiro, se você está ansioso, você põe tudo em relação à ansiedade. Vamos orar. Não, 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 eu estou ansioso. Tudo vai te afastando de Deus. Qualquer coisa que você põe à frente ou acima de Deus, né, na ordem de prioridade do seu dia, da sua vida, né? Lembrando que Deus te dá 24 horas por dia e você ainda assim não prioriza ele pelo menos 1 hora do seu dia, 20 minutos do seu dia, 40 minutos do seu dia. Por isso que as nossas lives aqui, mesmo que vocês, ou que eu não façamos nada, não lemos a Bíblia em casa, ou ouvimos louvor em casa, qualquer outra coisa, a gente não faz nada, a gente tem esse compromisso todo dia, o que é necessário para alimentar o nosso espírito, e isso é importante. Então, toda vez que a gente tem distrações, o nosso coração é afastado do Senhor. Isso aí, assim, isso vale para essa época que ele tá lendo, que a gente está lendo, e vale para hoje.
como é que fala? Se distrai com qualquer coisa. Se, por exemplo, quando você acorda, se a primeira coisa que você faz não é orar e pegar o telefone, você pode ter certeza que vai ter uma hora que seu cérebro vai cansar. Tipo, não, sai do telefone, já levanta, vai tomar banho, escovar o dente, tudo mais. Você perdeu o tempo de oração, perdeu o tempo de realmente contemplar, eu tô viva, Deus me acordou. Tô bem, sabe? Ele não quis me levar, então ainda tenho uma missão aqui, ainda tem algo para eu fazer aqui, porque se eu tô viva, né, ele ainda tá trabalhando comigo. Então, é importante entender que as distrações nos levam a nos afastar de Deus, ok? Também não acumulará o rei, não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando se tratar de, quando se tratar, se- quando se sentar, quando sentar-se no trono para reinar, copiará a lei para si num rolo, né, um rolinho, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo, levando a Deus o tempo inteiro com ele, porque aqui, né, são as leis do Senhor, então levando a ele para sempre lembrar, para sempre fazer, para sempre, e lerá todos os dias enquanto viver. Por que que Deus quer que ele fique lendo toda hora as leis? Por que que Deus quer que para sempre estar em comunhão com Deus, para sempre lembrar que há um Deus, para sempre lembrar que há alguém maior, para sempre lembrar que não estamos por nossa conta e risco aqui, não fazemos nosso próprio dinheiro, é Deus que nos dá energia para trabalharmos, as portas do nosso trabalho, quem abre é Ele. A nossa saúde, quem protege, quem faz é Ele. Tá, mas então se eu ficar doente, significa que Deus não protege, não. Se eu ficar doente é porque, tem a ciência para ajudar, falando, né, tem algum nutriente a menos no seu corpo, e dois, Deus permitiu que aconteça, porque nada, isso é bíblico, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, tudo que acontece na sua vida, Deus permitiu. O porquê a gente só vai saber com comunhão a Ele, perguntando a Ele, orando, entendendo se estamos indo contra os princípios, a favor dos princípios, o que Ele está querendo nos moldar, onde Ele está querendo nos edificar, né? E aí sim, obviamente, vai fazer sentido a estação que você tiver, o momento que você tiver. Assim aprenderá a temer o Senhor. Então tá aqui a resposta. Por que que eu tenho que levar? Por que que o rei tinha que levar a cópia da lei de Deus o tempo inteiro para onde ele fosse? Para ele aprender a temer o Senhor. O que que é temer? É ter medo? Não, é reverenciar, como a gente já falou aqui, com obediência, né? Então obedecer a Deus, cumprindo todos os termos dessa lei, esses decretos. Isso impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Ótimo, porque o rei realmente é uma posição que para o ego e o orgulho, né, tomar conta é assim. Então, Deus, ele toma conta dos mínimos detalhes. O rei está numa posição maravilhosa, tem acesso a tudo, comanda, presta atenção, cuida de toda uma nação para Deus, não para si, não por si, não para Deus. Qualquer posição que a gente tiver, né, na vida de uma hierarquia, digamos assim, né, de poder ou de autoridade, também é bíblico. Toda autoridade é dada pelo Senhor. Não importa o que a gente pensa, mas presidente XYZ, mas ministro XYZ, mas deputado XYZ, mas senador XYZ, mas pastor XYZ, mas o Papa, mas o padre, mas qualquer posição de autoridade, isso é bíblico, não sou eu que estou falando. A autoridade é dada pelo Senhor. O motivo, só Ele sabe. Mas esse país não merece essa pessoa. Mas aquela igreja não merece aquele líder. Mas aquele não sei o que, não sei o que. Somente Deus sabe o porquê. E tem um propósito por trás. Deus não perdeu controle de absolutamente nada, nem de continente, nem de país, nem de igreja, nem de. Nunca, nunca e nunca. Então, tem um porquê. Mas, obviamente, aquele que está alinhado com Deus entende isso aqui, né? Porque o orgulho toma conta. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Então, isso aqui Deus está ensinando como ser um bom rei. Leve minha lei, né, contigo, leia todos os dias, não deixe o orgulho tomar conta de você, e você terá seus descendentes, longos reinados em Israel. Então,
obedecer a Deus é isso, é ter a certeza das coisas que vão acontecer boas para aqueles que amam a Deus, como está escrito na Bíblia, obviamente. Enfim, finalizamos. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, com o capítulo 18. E a gente não pode esquecer, ó, eu ia falar para vocês aqui que, gente, já é sexta-feira amanhã de novo, né? Loucura, eu tava no telefone, aí eu fui olhar o relógio, aí eu fiquei, porque o meu relógio tem a data da semana, o dia da semana, fui olhar o relógio e falei, quinta? Ué, será que tá errado o meu relógio, gente? E eu, quinta, não, peraí, eu fiz a live segunda, depois a terça, depois a quarta. Aí ontem, não, peraí, ontem foi quarta, gente, me deu um bug na cabeça, aí eu, amanhã já é sexta de novo. E tá passando, né? Então já estamos aí quase na metade do mês, do primeiro mês de 2024. E que Deus nos abençoe, Deus nos proteja dos males, que a gente possa estar invisível contra todos os males, que Ele possa renovar nossas forças, energias para todo o restante do ano que ainda temos pela frente, que Ele nos dê saúde para que a gente possa viver esses dias, né, desse ano e que a gente possa fazer diferença, que a gente possa ser edificado, que a gente possa aprender, né, e ser abençoado com o ensinamento de Deus, obviamente. Tá bom? Então é isso. Tá passando muito rápido, viu? Eu acabei de ver aqui essa mensagem. É isso. Fiquem com Deus, então. Um beijo, boa noite, até amanhã, se Deus quiser.